Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? A sexta-feira vai terminando, o sábado vai começando. Estou aqui na área, Vitor Martins, para falar não só apenas dos treinos livres do GP dos Estados Unidos, mas também para falar de Lewis Hamilton, o futuro hexacampeão, há de conquistar nesse final de semana o seu 6º título, algo que os nem tão jovens quanto eu, um pouquinho avançados no tempo. Em 2003 nós vimos o hexacampeonato de Michael Schumacher, conquistado na sequência de seu 4º título com a Ferrari, e num domínio avassalador que lembra o domínio que Hamilton impõe hoje na Fórmula 1, sem ter adversários. Desde a 2ª ou 3ª prova desse campeonato, a gente já via que o campeonato estava encaminhado para o Hamilton, tanto porque Bottas não conseguiria manter o ritmo que teve no GP da Austrália, e também porque a Ferrari não conseguiria lidar com a situação interna de ter dois pilotos que brigaram entre si, que disputaram entre si as posições, e ainda mais com os mandos e desmandos da Ferrari, de um carro que não andava tão bem na primeira parte da temporada, e quando começou a se achar na segunda parte, não transformou as poles em vitórias. O fato é que Hamilton perdeu um título nos últimos anos para Rosberg, quando não era para ter perdido, né? É bom lembrar que a derrota veio naquele abandono do GP da Malásia, quando o motor quebrou. Depois Rosberg correu com o regulamento, 4 segundos lugares nas 4 últimas provas, Hamilton venceu as últimas 4. Não importa, Rosberg foi campeão, mereceu porque fez mais pontos, mas o fato é que esse hexa já poderia ter sido hepta e poderia ter sido octa se Hamilton, por exemplo, tivesse vencido o primeiro título que disputou em 2007 e acabou não indo para frente também porque teve uma desavença com seu então companheiro Fernando Alonso. Nesse final de semana Hamilton já começa bem, terminando na frente os treinos livres. Não creio, e a segunda parte da temporada nos ensina isso, não creio que ele faça a pole position nesse sábado. A Ferrari deve vir com seu motor imensamente potente para conquistar a primeira e segunda colocações. Seria uma surpresa se Hamilton largasse na primeira fila, mas já dá para ver pelos tempos de volta em simulação de corrida que a Mercedes vem muito bem. É uma pista que Hamilton cai como uma luva para a sua tocada, venceu várias vezes nesse circuito de Austin. E como a Ferrari, ainda mais em tempos, em termos de clima, tão baixos, né, temperaturas que foram de 9 a 15 graus, amanheceu com temperatura negativa em Austin nessa sexta-feira. Não creio que a Ferrari, andando com pneus duros e com uma temperatura baixa, vá conseguir ter muito êxito na corrida desse domingo. Então é bem provável que Hamilton conquiste o hexacampeonato, se não tiver percalço algum com o seu carro, com uma vitória merecida que coroa aquele que para mim é o melhor piloto da história da Fórmula 1. E aqui explico o porquê acho isso. E é claro que é uma comparação direta com Michael Schumacher, os dois que têm o maior número de títulos da Fórmula 1, Schumacher com 7, Hamilton já com 6, considerando que vai conseguir nesse final de semana. E eu vejo alguns pontos que são interessantes nessa comparação, se a gente for possível fazer, e depois, claro, quero que vocês comentem aí embaixo. Sei que muita gente, inclusive, nem coloca Hamilton como um dos 5 primeiros melhores pilotos da história da Fórmula 1. Eu não colocaria nem Fangio nesse balaio, mas como é a mesma categoria, eu teria de colocar, até por uma questão de coerência nessa avaliação. A Fórmula 1 do Fangio é uma Fórmula 1 basicamente correndo de biga diante do que nós tivemos dos anos 80 para cá e com a evolução dos carros que nós tivemos dos anos 90, inclusive, para cá. Se a gente fosse fazer uma comparação entre os dois principais pilotos, que aqueles que conquistaram mais títulos, eu já vejo que Hamilton teve uma carreira muito mais linear e andando no topo do que Schumacher, até porque nós não podemos desconsiderar os 3 anos que Schumacher correu na Mercedes, que foram anos que parecia outro piloto, né? 2010 a 2012 pareciam que Michael era Ralf Schumacher, né? E isso aí deve ser colocado no balaio, eu não tenho como dissociar. Mas
É bom considerar que Hamilton foi campeão logo no seu segundo ano de Fórmula 1, sempre se manteve à frente dos companheiros, a não ser um ano contra Button e um outro ano contra Rosberg. Manteve a Mercedes, pegou a Mercedes que estava em vias de evolução na Fórmula 1 e ajudou a transformar a equipe que hoje é a melhor equipe da história da Fórmula 1, colocando-a no topo. Eu colocaria a seguinte questão para vocês: Nico Rosberg ou Valtteri Bottas fariam com que essa equipe facilmente seria campeã, tal qual Hamilton faz? Eles seriam campeões rapidamente e facilmente, tão rápidos quanto Hamilton conquista os seus títulos? Há dúvidas, eu não tenho... Rosberg talvez sim, é um piloto que hoje merece maiores créditos pelo que conseguiu em 2016, mas Valtteri Bottas não. Não creio que esse piloto tenha coerência com a carreira de Hamilton, por exemplo, e tenha uma competitividade tão grande quanto o Hamilton e até mesmo os demais rivais da Fórmula 1 tenham. Se a Mercedes dependesse de Bottas para conquistar títulos, eu tenho certeza que ele já seria segundo piloto de um outro piloto que não Hamilton. Talvez a Mercedes então apostasse em Esteban Ocon ou uma outra joia como Max Verstappen, tirando da Red Bull. Mas fato é que é claro que Hamilton sempre andou em equipes de ponta, mas isso não é demérito. Todos os grandes pilotos conquistaram seus títulos com grandes carros e Hamilton soube levar a Mercedes e elevar a Mercedes a esse patamar praticamente imbatível nesses últimos anos. Eu faço até uma comparação. Anos atrás eu colocaria Vettel, por exemplo, entre os 5 melhores pilotos da história. Mas o que ele tem feito e os erros que tem cometido na Ferrari já o demovem dessa posição, né? É bom lembrar que Vettel tem uma grande conquista e não devem ser desmerecidos os 4 títulos que ele obteve na Fórmula 1 entre 2010 e 2013, principalmente porque foi ele o responsável por dar à Red Bull esses 4 títulos. A Red Bull nunca teve um passado na Fórmula 1. A Red Bull era a Jaguar, depois Stewart, e aí se transformou numa equipe vencedora. Então ele pegou uma equipe basicamente do zero em termos de história na Fórmula 1, conquistas, e fez dela uma equipe vencedora. Tanto é que depois de sua saída, a Red Bull também não conseguiu obter mais títulos na categoria. Então Vettel até então vinha como um dos grandes da história, mas os últimos anos da Ferrari acabaram demovendo-o dessa posição dos melhores, justamente porque não conseguiu colocar a Ferrari nos trilhos, nos caminhos da vitória, como havia feito Schumacher, e também pela sequência de erros que cometeu nos últimos 2 anos, principalmente. Mas eu dizia que entre Hamilton e Schumacher, a comparação se deve basicamente porque Hamilton tem características muito presentes em si de Schumacher e de Senna, que ele soube aprimorar e melhorar essas categorias, essas qualidades que os 2 pilotos tinham, e porque também Schumacher levou um tempo a mais para conseguir o seu reinado na Fórmula 1 e também, como falei, porque devem ser considerados aqueles 3 anos em que ele foi um anti-Schumacher na Fórmula 1. Então, se eu for colocar tudo no balaio, tudo numa mesma régua, eu entendo que Hamilton tem uma carreira muito mais linear e, portanto, merece o título de melhor piloto da Fórmula 1. Se eventualmente ele ficar na Fórmula 1, eu não quero mais saber de Mercedes, eu quero ir para Toro Rosso. Tá bom, vai para Toro Rosso. Certamente ele vai cair nessa régua que eu faço essa medição, e aí provavelmente vai entrar no mesmo patamar que Schumacher, fazendo uma nova comparação. Então, portanto, se é para fazer essa comparação, Hamilton está melhor que Schumacher, e aí vai depender até o fim da carreira dele. Como eu duvido que Hamilton vá para Toro Rosso, talvez no máximo para a Ferrari, e aí se fizer da Ferrari campeã, eu tenho absoluta certeza que todos vão de pensar da mesma forma, tá bom? Eu quero a opinião de vocês nesse vídeo, sempre pedindo para vocês darem like, se inscreverem no canal, fazerem a ativação das notificações e contando para o amiguinho que existe o canal do Grande Prêmio, a GPTV no YouTube e também lá os vídeos no Twitter, tá bom? Nesse sábado não teremos briefing, tá? O briefing será domingo, um pré-corrida às 14 horas no horário de Brasília e depois o pós-corrida às 19 horas para analisar o que foi para analisar o que foi o GP dos Estados Unidos. Valeu, gente, bom final de semana a todos, tchau.